Olá, meus amigos, meus irmãos, que Jesus seja a nossa luz e o nosso guia hoje e sempre. Não passando despercebido por nenhum de nós os momentos que a humanidade tem enfrentado, como provas, como oportunidade de redenção, nós resolvemos unir a nossa voz, o nosso pensamento, àqueles irmãos que têm buscado sempre fortalecer o bem na nossa caminhada, muito além do medo, da aflição e da angústia que tem tornado muito mais tormentoso esse momento. É preciso que reflitamos sobre os valores sublimes da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa existência e, sobretudo, da nossa vida. Por isso, nós idealizamos esse projeto chamado Tesouros da Vida, onde nós vamos sempre buscar pensar de tudo que Deus nos concedeu, aqueles valores que às vezes têm passado despercebida aos nossos olhos do Espírito. E hoje nós selecionamos, e não poderia ser diferente, aquela que é a causa primeira de todas as coisas, aquela que é a inteligência suprema, Deus. O título do nosso capítulo de hoje, para entendermos que, muito embora nós não possamos ainda sondar a natureza íntima de Deus, porque nos falta a depuração do Espírito, como os Espíritos responderam a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, todos nós já temos condições, por outro lado, de compreender que essa força superior rege a tudo e rege a todos. No entanto, algumas vezes nas nossas desmedidas reflexões, nas nossas conclusões de pensamento, chegamos a cogitar que se Deus é a causa primeira de todas as coisas, Deus seria a causa inclusive do nosso sofrimento. E é um ledo engano de nossa parte, porque desconhecemos, por outro lado, às vezes, que Deus nos concedeu um dom divino chamado livre-arbítrio. E nessa atuação equivocada do nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós geramos consequências. E todo efeito, nós sabemos, tem uma causa. Essa causa é a ação desmedida das nossas conjecturas, das nossas irreflexões, e as consequências são justamente aquilo que nós vamos colhendo, como, por exemplo, essas provações momentâneas, fruto de um equívoco de um passado, se não de um presente, o materialismo exacerbado, a falta de amor e fraternidade em nossos corações, a ausência da caridade e da solidariedade, que tudo soma para compreendermos que Deus jamais poderia ser a causa do nosso sofrimento. Deus, na expressão sublime e eterna do evangelista João, o discípulo amado, é amor. Não há definição que descreva Deus para os nossos sentidos até hoje no nosso estágio evolutivo, que essa para atender os nossos anseios. E se Deus é amor, jamais Deus poderia ser o sofrimento. É que precisamos também aqui lembrar a figura sublime do apóstolo dos gentios, o nosso querido Paulo de Tarso, que desde lá atrás já nos ensinou: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não esqueçamos que toda a colheita, se às vezes ela é amarga, se às vezes ela é infeliz, por outro lado ela traz um ensinamento, onde todos nós precisaremos compreender o que nós precisamos corrigir nas nossas ações, o que nós todos precisamos, porque aqui não é o momento de acharmos um ou outro responsável. Todos nós somos responsáveis quando a prova é coletiva. Deus não erra, o acaso não existe e o nada também não. Então, se estamos passando por momentos tortuosos, é preciso considerar que a lição precisa ser também extraída desse contexto. Não misturemos Deus às nossas ações infelizes. Não misturemos Deus com todos esses momentos que passarão e as lições ficarão. O poeta Antero de Quental, através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, deixou para nós uma mensagem que ficou registrada, para refletirmos e entendermos que não devemos considerar Deus em sua divindade com a nossa imagem ainda humana. E no capítulo
incognoscível, ele escreve para nós e nós vamos encerrar com esse soneto, a fim de que também reflitamos sobre o poder e o amor do nosso Criador, aquele que enviou o seu Filho ungido, Jesus, para nos auxiliar, e Jesus nós vamos tratar num outro capítulo, e permitiu que essas vozes imortais, esses espíritos superiores pudessem nos alentar, nos dando coragem, nos transmitindo fé, para que nós também atravessemos o pântano nodoso da nossa jornada. Acompanhemos então a mensagem do nosso irmão. Incognoscível. Para o infinito, Deus não representa a personalidade humanizada, pelos seres terrenos inventada, cheia às vezes de cólera violenta. Deus não castiga o ser e nem o isenta da dor, que traz a alma lacerada nos pelourinhos negros de uma estrada de provação, de angústia e de tormenta. Tudo fala de Deus nesse desterro da terra, orbe da lágrima e do erro, que entre anseios e angústias conheci. Mas, quanto o vão mortal ainda se engana, que em sua triste condição humana fez a essência de Deus igual a si. Reflitamos, meus irmãos, que Jesus continue nos abençoando então e que não esqueçamos da paternidade de Deus, que jamais teria condições de nos dar pedra se estamos todos os dias pedindo a Ele o pão que nos alimenta e que nos fortalece. Que assim seja.